Virgem dos Remédios, padroeira deste lugar. Conta-se que após cruzar o rio com toda a sua família, inclusive seus animais e escravos, Machadinho funda a cidade de Tibagi. Passados 15 anos, e ele já falecido, os seus herdeiros e também outros moradores que ali viviam solicitam ao então bispo diocesano de São Paulo, Dom Manuel, a instalação de uma capela. Em 20 de dezembro de 1830, foi autorizado a construção, porém ainda faltava um lugar para ela. Na época, Dona Antônia foi uma senhora muito devota de Nossa Senhora dos Remédios, nora de Machadinho, casada com Manuel das Dores, e vendo a dificuldade da comunidade para realizar suas devoções, ela prometeu doar terras para uma edificação de uma capela em honra a Nossa Senhora dos Remédios. E Dona Antônia, já bastante idosa e devido à sua doença também, veio a falecer, sem cumprir a sua promessa. 5 anos mais tarde, Manuel das Dores cumpriu a promessa de sua falecida esposa na data de 9 de janeiro de 1835, oficializando a doação das terras prometidas pela sua esposa, Dona Antônia. A comunidade então se reuniu e escolheu um local para construir a capela. Também foi eleita uma comissão de responsabilidade para organizar e arrecadar doações em prol da mesma construção. E já no mesmo dia foi conseguido uma boa doação em dinheiro que possibilitaria iniciar as obras, porém ainda não era suficiente para a conclusão da capela. Então a senhora Ana Cardosa, que vem a ser conhecida posteriormente como Ana Bege, irmã de Manuel das Dores, mesmo viúva e idosa, saiu a cavalo em busca de doações, passando por Castro e Ponta Grossa, levando consigo uma pequena imagem de barro sob a invocação de Nossa Senhora dos Remédios, sendo que cada doação que recebia, ela solicitava ao doador que beijasse a imagem, usando o termo Beija Santa. Daí surge o cognome Ana Bege. Ela conseguiu alguns donativos, os quais, somados à quantia já arrecadada anteriormente, foi o necessário para o término da construção da capela. Ana Bege foi uma mulher guerreira, alguém que tinha muita fé. Ela se colocou a serviço da mesma comunidade e, com isso, teve uma grande contribuição para a história de Tibagi em nível de cultura e evangelização. Com o apoio de toda a comunidade, em 1836, conseguiram finalizar a construção da primeira capela de Nossa Senhora dos Remédios, sendo esta feita de madeira de pinho lascada e coberta de sapé. Aquele povoado cresceu e, aproximadamente 10 anos depois, os moradores sentiram a necessidade de solicitar a elevação de Capela Curada para a paróquia, para que assim tivessem um padre à disposição. Contaram com o apoio do padre Damaso José Correia, que na época era vigário na paróquia de Castro e fazia com frequência o atendimento pastoral na região. Em 6 de março de 1846, conforme consta no livro Tombo da Paróquia Santana, em Castro, foi então atendido o anseio dos fiéis e a paróquia criada. Estão registrados nos livros da paróquia Nossa Senhora dos Remédios que, em 1851, Tibagi acolhe seu primeiro vigário, Frei Gaudêncio. Ele, ao se deparar com a situação da capelinha, que já se encontrava em uma situação precária, pois já tinha passado mais de 10 anos de sua construção, ele buscou meios para construir e edificar uma nova igreja matriz. Também observou que a imagem de Nossa Senhora dos Remédios que havia ali no local, por ser de barro, ela continha muitas imperfeições. Então ele solicitou
por intermédio do barão de Antonina, uma nova imagem esculpida em madeira, que foi trazida do Rio de Janeiro e com uma celebração solene realizou-se a missa de entronização da nova imagem da padroeira no dia 2 de fevereiro de 1852. Essa é a mesma imagem que se encontra até hoje aqui na Igreja Matriz. Após 6 anos de entronização da imagem, a capelinha desabou e no ano seguinte Frei Gaudêncio providenciou o início das obras da nova Igreja Matriz, que foi construída com pedras retiradas do rio. Demorou alguns anos para ser construída, devido às dificuldades de materiais e mão de obra. Já em 1860, conclui-se a construção da nova Igreja Matriz e após a edificação do altar, que só aconteceu 3 anos depois, celebrou-se a primeira missa. Foi uma celebração solene e muito festiva, celebrada pela presença do padre Damaso, que era vigário da paróquia Santana de Castro. Este foi um momento de grande festa para todos, e principalmente para Frei Gaudêncio, que vê seu esforço recompensado, valorizado e reconhecido pelo trabalho, pois agora aquela comunidade possuía uma matriz digna para celebrar a Santa Missa. Após 20 anos de sua chegada a Tibagi e 11 anos após a construção da Igreja Matriz, em outubro de 1871, Frei Gaudêncio falece em Tibagi e consta nos livros históricos que seu corpo está sepultado sob o altar. E a Igreja Matriz passou por nova reforma e foi concluída por volta de 1930, quando foi finalizado o telhado da sacristia e do presbitério, e também o piso e as portas internas da entrada da igreja. Frei Gaudêncio, assim como os outros participantes desta história, deixam para todos nós um enorme legado de organização, perseverança e coragem. Pessoas de fibra que jamais desanimaram diante das enormes dificuldades daquela época. Pedimos por vosso intermédio que mostre o remédio, a divina luz.